Boa noite. O tópico que a gente vai falar hoje à noite é o que eu chamo de um divisor de águas. A gente fala em português, de verdade, literalmente. A gente vai comprovar até o fim do shiur, se Deus quiser. É um divisor de águas para aquelas pessoas que cresceram e querem crescer, e os demais. Quando a gente estuda um tópico na Torá Kedoshá, óbvio que esse tópico tem a ver com a nossa parte ruhani, nossa parte espiritual, mas tem a ver com a vida inteira da pessoa, em qualquer setor da vida da pessoa. Eu tinha um Rav na minha yeshiva nos Estados Unidos, quando eu tive, Baruch Hashem, o mérito de poder estudar na yeshiva. Meu Rav, muitas vezes quando olhava para mim, ele, às vezes quando tinha um tópico mais difícil da Gemara, que a gente estava estudando junto, a yeshiva inteira, ele falava para a gente o seguinte, a gente falava, olha, aqui está ficando difícil. Aí ele falava assim, olha, let's separate the men from the boys. Esses tipos de tópico que vão separar os homens das criancinhas. Ou seja, quem se aventurar a entender esse tópico, se esforçar, ele vira um homem. Os outros vão continuar criancinhas. E quem não quer ser acima da média hoje no mundo? Sabe que um dos termos hoje que a gente usa hoje em dia, uma pessoa mediana, a gente fala é um homem medíocre, uma mulher medíocre. É algo pejorativo no português, mas a palavra medíocre vem de ser mediano. A gente quer se sobressair, todo mundo. Todo mundo é boa pessoa e quer sobressair do lado positivo, acima da média. Todo mundo quer, nesse divisor de águas, ser o que a gente chama de boy, no exemplo da expressão americana, e não ser um man, desculpem, e não boy. Let's separate the man from the boys. A gente quer ser pessoas acima da média e não sermos pessoas abaixo da média ou pessoas medianas ou medíocres. Vamos começar por aqui. Eu acho que essa midá que a gente vai falar hoje à noite, se Deus quiser, é a midá talvez que deu a ignição no gigante, naquele grande homem que foi o pilar da Yahadut. Apesar que ele não é chamado, talvez, o Yehudi, mas ele foi o pilar da Yahadut, obviamente, a gente se refere aqui agora a Avraham Avinu. E aqui vamos nós, pessoal. Qual que é a midá? A midá, talvez, que foi o pedestal que deu a ignição para Avraham Avinu se tornar Avraham Avinu, é a seguinte. A gente vai um pouco mais para frente no Humash, em Sefer Bamidbar, Parashat Shelach Lecha é a Parashat que fala sobre os famosos Meraglim, espiões da terra de Israel, naquele contexto que eles estavam no deserto, de uma forma muito sucinta, obviamente, e eles iam entrar na terra de Israel, então, antes de entrar na terra, eles foram espiar, averiguar como estava a terra de Israel para saber como conquistar ela, para o povo inteiro conquistar a terra. E a Torá fala para a gente que foram 12 homens, mas não eram homens, eram gigantes, não de altura, mas de potencial. Pessoas muito, muito, muito top. De onde a gente sabe isso? Porque a Torá usa o termo Anashim. Anashim é que a gente fala em português, uau, esse é o homem, essa é a mulher. O ou a artigo define que é alguém especial. A palavra Anashim se refere a pessoas de alto nível. Então, Rashi já fala isso pra gente, então foram 12 pessoas maravilhosamente sofisticadas, moralmente, religiosamente, socialmente, cada um líder da sua tribo. Lembrem que falar de uma pessoa, chamar ele de Anashim, quem está chamando aqui é Hashem, e é a geração que recebeu a Torá, que viu Hashem durante 40 anos no deserto, que são pessoas, pelo menos 6 estrelas, em todos os contextos. Moshe escolheu essas pessoas como está escrito na Torá, Al-Pi Hashem, conforme o ok de Hashem. Ou seja, o Midrash conta pra gente que cada uma dessas 12 pessoas que entraram mais uma vez para averiguar a terra de Israel, chamado 12 espiões ou 12 Meraglim, Moshe Rabbeinu perguntou para Hashem sobre cada um. Hashem, posso escolher fulano para essa tribo? Hashem foi lá, passou um token para ele na era digital, como se fosse, Moshe Rabbeinu inseriu o token, deu ok,
e esse líder foi aceito. Cada um dos 12 líderes foi aceito, cada um teve um ok específico de Akadosh Baruch Hu. Ou seja, eram pessoas grandes, cada uma com ok de Hashem. A gente vê que tinha algo um pouco estranho nessa missão, de entrar e espionar a terra de Israel, verificar a terra de Israel. Porque Moshe Rabbeinu chamou um dos 12 visitantes, que ia conhecer a terra de Israel para contar para o povo como ela era, chamado Yoshua. E Moshe Rabbeinu fala para seu aluno, olha, seu nome que até então era Hoshea bin Nun, vai virar Yehoshua bin Nun. E o que muda o nome de Yehoshea para Yehoshua? Porque o Yehoshua tem agora Yud, Rei, Vav, Shin, Ain e Rei. As primeiras duas letras de Yehoshua, que é o nome novo, tem Yud e letra Rei, que perfazem o nome de Hashem. Antes era Hoshea, não tinha o nome de Hashem. Moshe Rabbeinu vitaminou esse aluno dele, Yehoshua, com duas letras, com uma letra nova, e a segunda letra que ele já tinha, para agora ser Yehoshua, Yud e letra Rei, que você tem agora com você o nome de Hashem. Por que Moshe Rabbeinu fez isso? Porque ele viu alguma armadilha aqui, como a gente vai explicar daqui a algum minuto. Mais ainda, tinha um outro dos 12 espiões, que todo mundo conhece também, chamado Kalev ben Yefuneh, e no caminho de fazer essa verificação na terra de Israel, ele parou para fazer tefilá num lugar muito kadosh, onde estavam os nossos antepassados. Então aqui tem uma coisa muito interessante. Por um lado, eram pessoas chamadas Anashim. Cada uma recebeu um token de Hashem para validar o token e autorizar essa pessoa a ir nessa missão. Por outro lado, Moshe Rabbeinu estava preocupado, mudou o nome do seu aluno para Yehoshua, e Kalev sozinho foi fazer tefilá, os outros 10 não foram. Mas o fato deles irem fazer tefilá, ou Moshe Rabbeinu estar preocupado, mostra que tinha alguma luzinha vermelha acesa. E a pergunta é, o que aconteceu? Eles eram pessoas maravilhosas? Ou tinha alguma armadilha no meio do caminho para Moshe Rabbeinu ter que fazer uma tefilá especial para Yehoshua, mudar seu nome e Kalev se precaver através de pedir ajuda quando foi fazer tefilá nessa missão? É algo absurdo, de verdade. Imaginem pegar 12 Gdolim hoje, gigantes da geração, sem mencionar nomes, pessoas que todo mundo sabe que são pessoas muito qualificadas, e de repente a gente descobre que tem alguém que não é bom. Não existe isso. Os Gdolim são gigantes, são pessoas maravilhosas, não são anjos, mas são pessoas com midot super boas. Se a gente comparar com as pessoas do deserto, a gente multiplica isso por milhares de vezes mais por lado bom. Então qual que é o perigo? Qual que é o medo? Pessoas tão qualificadas assim, que Hashem chamou eles de Anashim? Por que Moshe Rabbeinu ficou preocupado? Por que Kalev teve que fazer tefilá no meio do caminho? Qual era o perigo? Eu queria fazer só mais uma pergunta sobre os Meraglim, para a gente desenvolver o nosso tópico de hoje, Bezerra Hashem, que eu acho que ele é power. Acompanhe comigo. Quando os Meraglim foram para a missão deles, a Torá conta, Vayelechu, Vayavou. Eles foram e depois eles voltaram para reportar para o povo o que eles viram na terra de Israel. Irashi fala que o fato que está escrito Vayelechu e Vayavou, eles foram e voltaram, Irashi aprende uma coisa aqui. Da mesma forma que eles voltaram com más intenções e deram um report não bom da terra de Israel, assim também quando eles foram com uma intenção não boa. Por isso que está escrito, eles foram e voltaram, para ensinar para a gente que da mesma forma que eles voltaram dando um report não bom, eles também foram de uma forma já tentando ser pessoas não honestas e, no português claro, talvez, tipo de pilantragem, malandragem. Peraí, Hashem próprio chamou eles de Anashim, pessoas maravilhosas. Como que é possível falar que eles foram e voltaram de uma só forma, com a mesma intenção, igual que eles voltaram com a intenção ruim, eles foram com a intenção ruim? Mas a gente acabou de mencionar que Hashem validou cada um deles e Hashem chamou eles de Anashim. Anashim são pessoas maravilhosas, são pessoas muito qualificadas e Hashem conhece cada um e falou isso. E só Hashem pode falar isso.
A resposta, meus queridos, é a seguinte. Os Meraglim, todos os 12, e repito, todos os 12 eram gigantes, óbvio, pessoas muito qualificadas, eles sabiam que o report que eles tinham que trazer para o povo, para os demais que estavam no deserto, era muito simples, que a terra é maravilhosa, que foi a terra que Hashem prometeu para a gente, que lá que o Beit HaMikdash vai ser construído, lá é nosso QG, lá é nossa sede. Eles não tinham dúvida nenhuma do report que eles tinham que fazer. Então, por que aconteceu diferente? Porque, olha, eles, certeza que queriam falar, os 12, os outros 10 também, repito, os outros 10 também. A gente vai se adaptar lá, e é só ter um pouco de coragem que a gente vai entrar e dominar todos os outros povos que vão estar lá, porque Hashem prometeu para a gente. Então, o que aconteceu de diferente e de errado? Porque quando Yehoshua e Caleb, a gente vê na Torá, foram dar o report bom, falar que a gente tem que ser corajoso, que a gente tem que entrar na terra de Israel, depois de ter voltado a visitar a terra, ambos falaram, Yehoshua e Caleb, que eram os dois bons espiões, Tová Aretz Meod Meod, a terra é maravilhosa, espetacular, é isso mesmo, Zavat Chalav Udvash, é tudo de bom. Qual foi a reação do povo? Logo em seguida a Torá conta pra gente, lá em Parashat Shelach Lecha, Vayomru Kol Haedah, toda a nação, toda está escrito, Lirgom Otam Bavalim, queriam apedrejar eles, porque o povo estava bem no deserto, o povo não queria entrar. Então, o povo falou, olha, deve ser mentira. Agora prestem atenção, os outros 10 chefes de tribos que eram pessoas maravilhosas, eles dão agora um report não bom. Por quê? Porque aqui tem uma coisa maravilhosa, meus queridos. Todo mundo, inclusive pessoas gigantes, óbvio que cada um no seu nível, repito, óbvio que cada um no seu nível, mas mesmo as pessoas gigantes como aqueles chefes de tribos, todo mundo tem a necessidade de estar, como a gente diz no português, in com a sociedade, in com os amigos, in com o povo. Na hora que eles viram que Caleb e Yehoshua deram um report e foram rejeitados, eles falaram, um minutinho só, a gente também quer ser aceito pelo povo. Se o povo quer escutar um report não bom da terra de Israel, a gente vai ter que fazer isso para ser aceito pelo povo e não ficar de lado. Uau! Eles eram Anashim, eram pessoas magníficas. Hashem aceitou eles, como a gente mencionou anteriormente. Então, como que eles foram e voltaram com um report ruim? A resposta é pessoa física, vamos chamar assim, eles eram pessoas maravilhosas. Na hora que eles viraram pessoa jurídica, foram a serviço do povo, eles entraram na mesma ideia, no português, na mesma vibe do povo. E aí o que aconteceu? A gente quer ser aceito pelo povo. E para isso a gente vai ter que fazer algumas alterações no que a gente pensa para agradar eles. Isso mesmo. Para fazer parte desse novo grupo chamado povo, que eles querem escutar isso, é um grupo de, vamos trazer para o século XXI, de WhatsApp do povo, e a gente não ser excluído do grupo de WhatsApp, a gente vai falar um pouco do que eles querem escutar. Enquanto que Caleb e Yehoshua, na hora que começaram a falar o que eles queriam escutar, eles foram excluídos de imediato do povo do grupo de WhatsApp. E o resto dos 10 Meraglim, que eram pessoas magníficas, mas fizeram um erro, e a Torá conta pra gente, não queriam ser ignorados e ficar fora do grupo. Por isso que, obviamente, a gente vê, retomando que Moshe Rabbeinu percebeu esse perigo e fez tefilá para Yehoshua. Caleb percebeu esse perigo e foi fazer tefilá. Com essa ajuda, ambos conseguiram, de uma forma muito difícil, e trabalharam muito suas midot para fazer o que é certo e não cair na cilada de fazer o que é errado porque os outros querem, para ficar com o grupo. Os demais não conseguiram. Pessoal, se os 12 espiões, que eram pessoas chamadas Anashim, maravilhosas, em todas as dimensões, tiveram o teste, inclusive Caleb e Yehoshua, que se salvaram, foi pela tefilá de Moshe Rabbeinu, porque rezaram Yehoshua e Caleb respectivamente, eu aprendi daqui que ninguém está imune. Não existe ninguém imune.
ao quê? A, de vez em quando, verificar o que a gente faz pelos outros, não em prol dos outros, mas para agradar os outros, e o que a gente faz porque nós achamos que é correto. Eu desenvolvo o tópico. Certeza que uma das maiores necessidades, e é sim importante para a pessoa, é estar em fazer parte de uma comunidade, fazer parte de uma Keilah, fazer parte de um grupo de amigos. Todo mundo. Ainda mais quando se trata de jovens e adolescentes. Mas mesmo as pessoas mais velhas e casadas, que já Baruch Hashem já tem uma casa, tem uma família, tem um lugar para estar já num porto seguro, ainda assim todo mundo precisa ter amigos, precisa fazer parte de uma sociedade, a gente quer ser acolhido em algum lugar, em festas, na sinagoga, é normal, é um sentimento que Hashem colocou em cada um de nós e é muito saudável. Mas esse ponto ele é tão grande que a gente vê um reflexo nos Nesiim, esses 12 príncipes, 12 líderes, das tribos que eles tiveram, que acabaram sem querer, não tiveram, mas eles acabaram sem querer abrindo mão de coisas importantes para fazer parte, porque isso é necessário para o ser humano. Hoje é mais fácil ainda da gente entender esse conceito da necessidade da pessoa fazer parte, ter amigos em volta dele, do que talvez em qualquer outro momento da história do mundo. Não estava vivo em outros momentos, mas dá para se aventurar a falar isso, eu acho. Tal ponto que a gente sempre vê as pessoas se perguntarem, olha, sabe quantos likes eu ganhei no meu Insta? O que são os likes? Pessoas que estão comigo. A gente precisa de pessoas estarem com a gente e nós precisamos estar com os outros. Quantas visualizações você teve? Quantos likes você teve? Quantos seguidores você tem? Antigamente, quem tinha seguidores? Os rebes na Europa, 1900. Os rebes na Europa tinham seguidores, 1800, 1900 tinham seguidores. Hoje em dia, qualquer um pode ter seguidores, não precisa mais ser um rebe, uma pessoa destacada. Qualquer um tem seguidores hoje. Olhem que interessante, falando em fazer parte da sociedade, falando dessa necessidade, falando de todo mundo quer ter seguidores. No mundo da psicologia e da educação, pesquisas mostram que tem um novo tipo de bullying, tem outro nome, não é bullying. A que isso se refere é o seguinte: dois jovens ou dois adultos conversam, e às vezes numa conversa, por WhatsApp, ou pelo que for, pelo meio que for, ele acaba se abrindo com um amigo dele, de alguma fraqueza que ele tem, ou de uma fraqueza que ela tem. Normal, amigos é para essas coisas. No momento que amigo A se abre com o amigo B, a história passa, amigo B ajuda amigo A, dá um conselho. Pode ser um dia depois, uma semana depois, amigo B por qualquer razão ficou bravo, chateado com o amigo A. Ele faz um print naquela tela e passa para outras pessoas. E o amigo A agora fica prejudicado. O amigo B acaba compartilhando essa fraqueza do amigo A para outras pessoas, onde é óbvio que não devia. Agora olha que interessante. Se esse amigo A for um adolescente, as pesquisas apontam que menos de 10% desses adolescentes contam para os seus pais o que eles sofreram. A fraqueza dele foi publicada para o mundo, para a comunidade, e ele tem a necessidade de ficar aí. Óbvio que o amigo B errou, mas acontece. É grave, mas acontece. O amigo A está magoado, mas menos de 10% contam para os pais isso. Fica dentro deles. Pessoal, todo mundo quer ter amigos. É saudável e é necessário. Agora, por outro lado, se ter amigos compromete alguns dos nossos valores, como que a gente tem que se resolver nesse dilema? Sociedade é maravilhoso. Nós, Yehudim, que o digam. A gente precisa fazer tefilá, a gente precisa de um minyan, não dá para rezar sozinho.
vai rezar com o minyan. Óbvio que dá para rezar sozinho, mas o minyan é muito melhor. A pessoa vai rezar com o minyan, vai na sinagoga, bar mitzvah, tem uma comunidade, brit milá, casamento. Nenhum Yehudi consegue viver numa ilha. A não ser a ilha de Manhattan, talvez. Mas a gente não consegue viver numa ilha. O Yehudi precisa um do outro. Fato é que todos nós, Yehudim, procuramos sempre o bairro judaico, independente do país. E o bairro judaico acaba virando mais caro que os demais e talvez não é tão bonito quanto os outros. Mas a gente precisa viver um perto do outro. E é maravilhoso isso. Não só isso, quando que tem férias, a pessoa vai viajar para algum lugar, ele fala, quero mudar um pouco, ele acaba indo justo para um lugar onde tem mais Yehudim indo, e vê as pessoas. Tem aqui a necessidade, algo incrível, de nós estarmos conectados um com o outro. Isso é maravilhoso. Agora acompanhem. Muitas vezes, nós temos o nosso eu, e às vezes, não sempre, mas muitas vezes, ele vai não de encontro, mas contra estar in. Escrevam a palavra eu num lado da folha e in do outro lado. Muitas vezes, a gente vai ter que diminuir o nosso eu, alguns valores que a gente tem, para estar in, ou vice-versa. A gente vai precisar manter o nosso eu, e é difícil, mas vai ter que deixar de ficar in com alguns grupos. E a pergunta que a gente tem que sempre se fazer e sempre reanalisar é quanto grande está nosso eu ou quanto grande está o nosso in. Às vezes, e muitas vezes, ele é oposto ao outro. Hashem queria criar um gigante, Avraham Avinu. O primeiro, aquele que deu início a toda a semente chamada Bnei Israel. Qual foi o primeiro passo de Hashem para Avraham Avinu? Avraham Avinu, 75 anos, foi procurar Hashem. O primeiro teste de Avraham Avinu, Lech Lecha, Avraham Avinu tem 75 anos de idade. Primeira vez que Hashem fala com ele. Nunca Hashem tinha aparecido para Avraham Avinu até os 75 anos de idade. Hashem fala para ele, Habibi, Lech Lecha. Os faradim diriam, vai daqui, sai da tua terra. Agora na Torá figura a seguinte frase, Lech Lecha me'artzecha, sai do teu país, umimolatecha, da tua comunidade, umibetavicha, da sua casa. Vai embora, sai. E os comentaristas logo se questionam, um minuto, a ordem está errada. Primeiro a gente sai da casa, depois do bairro e depois do país. Por que a Torá Kedoshá diz para a gente não? Sai do país, do bairro e depois da casa. Geograficamente está errado. Dizem nossos Chachamim o seguinte, Avraham Avinu, no caso, teve muitas influências e todas ruins, porque era todo mundo idólatra na época dele. Idolatria é algo muito grave para um Yehudi e mesmo para um não Yehudi. É uma das 7 mitzvot Bnei Noach. Hashem falou para Avraham Avinu, no caso, o seguinte, sai do seu país, do seu bairro e depois da sua casa. Por que a ordem usada não é a ordem geográfica? Porque Hashem sabia quanto que para Avraham Avinu é difícil tirar a casa dele, os valores que ele aprendeu em casa que não eram corretos, o bairro dele e, por último, o país. O lugar mais fácil para começar era o país. Hashem falou para ele, olha, Avraham Avinu, primeiro tira as coisas nacionais que você aprendeu. Tira aquelas que você sabe que não são valores compatíveis com o seu Avraham Avinu agora. Depois do seu bairro, que é algo muito mais próximo e mais difícil. E por último, que é o mais difícil, vem a sua casa. Hashem não foi na ordem do mapa, do Waze. Hashem foi na ordem de dificuldade. E já que Avraham Avinu, apesar de ser um gigante, era um ser humano que tinha sentimentos, Hashem falou, vamos do fácil para o médio, para o extra large, de difícil. Step by step. Agora, acompanhem comigo. Tudo isso por quê? Para que sair?
para se desvincular, se desligar de hábitos, de ideias e de valores nocivos ao novo Avram Avinu que vai surgir daqui até o fim da vida dele. Agora, pessoal, eu fiquei pensando, por que a Torá Kedoshá usa a linguagem Lech Lechá? Vai, de acordo com Rashi, para você. Eu acho que tem uma outra explicação, Lech Lechá. Lech, vai, Lechá, para você descobrir o seu você. Enquanto você, Avram Avinu, está no meio de idólatras, no país, no bairro e na casa onde a sua família é idólatra, aquela flor maravilhosa, aquela árvore brilhante que pode nascer chamada Avram Avinu, ela nunca vai florescer. Se você quer conhecer o seu Lechá, o seu eu, Lech. Ou seja, talvez essa explicação do Passuco, queridos, Lech, vai, se desvincula de práticas não boas, sai um pouco de estar in com a sociedade. Cuidado com o erro dos meraglim, dos espiões. É difícil isso, Avram Avinu. É difícil para qualquer pessoa, mesmo para Avram Avinu. Mas Lech, por quê? Porque todo Lech traz um Lechá, traz que a nossa identidade possa se expressar. Isso mesmo. Você, nós, só podemos sermos nós, você, Avram Avinu, ou nós, só podemos sermos nós, através de nós não sermos os outros. Parece uma frase boba, mas eu vou repetir. Nós só conseguimos ser a nossa pessoa quando nós não somos a sombra dos outros. E é um teste muito difícil. Rav Nachman de Breslav uma vez disse, nunca tinha escutado essa frase, escutei essa semana e me chamou muita atenção nas horas que estava preparando o shiur. No dia que cada um de nós foi criado, esse dia foi o dia que a Kadosh Baruch Hu entendeu que o mundo não consegue existir sem você e sem você. No dia que você foi criado, isso mesmo, esse foi o dia que a Kadosh Baruch Hu entendeu e decidiu que o mundo não pode existir mais sem você. Para esse você, esse lechá florescer, precisa muitas vezes de ler. A gente não comprometer o que nós sabemos, porque todo mundo é inteligente, todo mundo é tzadik, nós sabemos o que é correto, não abrir mão do correto para estar in com todo mundo. Às vezes, é necessário que a pessoa fique out. Não morar sozinho, mas não vai dar para pertencer a todos os grupos, nem a todos os momentos. Não de WhatsApp, também, mas na sociedade. Eu fiquei pensando, depois dessa citação do Rav Nachman de Breslav, que é power, que o dia que a gente nasceu foi o dia que Kadosh Baruch Hu decidiu que o mundo não pode mais existir sem cada um de nós, cada um, não todo mundo, cada um, separado. Eu aprendi que nós sim somos descartáveis. É um elogio isso. O que é descartável? Algo que vai usar uma vez, no nosso caso 120 anos, e depois acabou. Porque aquele nosso eu nunca mais vai existir. Nem Avram Avinu, nem Moshe Rabbeinu, nem Rabi Akiva vai conseguir replace o nosso eu. Ah, mas eu sou uma pessoa... Ninguém. Seja a pessoa mais simples do mundo, o Yehudi mais simples do mundo, se é que existe isso. Rabim falam pra gente que não existe um Yehudi simples. Ninguém consegue replace a pessoa. Que o mundo decidiu, que não, Hashem decidiu que o mundo não consegue existir sem cada um de nós. Lech é para descobrir e florescer o nosso lechá. Cada um de nós é descartável, e esse é o maior elogio ser descartável, porque ninguém pode replace cada um de nós. Não existe xerox de nenhum de nós, pessoal, cópia de nenhum de nós. Tem irmãos gêmeos que são parecidos, mas cópia não existe ninguém. Nós fomos feitos para saber viver em comunidade com os outros, mas nunca ser a sombra dos outros e viver abrindo mão dos nossos valores para agradar os outros. Isso não. Esse foi o erro dos meraglim. Essa foi a midá, talvez propulsora de Avram Avinu. Saber aumentar o eu, e no caso de Avram Avinu, o in dele era completamente minúsculo, ou quase que não existia in, porque todo mundo era idólatra. Baruch Hashem, na nossa sociedade não é assim. Mas de alguns grupos, em alguns momentos,
a gente tem que ficar mais eu e menos in. A gente pode viver sem o like dos demais. Eu não preciso ter 10 mil likes. Eu preciso ter o like da minha pessoa, dos meus valores, de Akadosh Baruch Hu e de mais alguns amigos. Eu não preciso ter 10 mil likes. Eu não preciso ser quem eu não sou para agradar os outros. É difícil. É um teste. Os meraglim, no nível gigante deles, é um erro pequeno que eles fizeram. A gente está ilustrando ele de uma forma maior, mas esse foi o erro. Se os meraglim que a Kadosh Baruch Hu falou, Anashim, quanto vulnerável nós somos e quanto a gente precisa pensar sobre esse tópico e cada vez, Baruch Hashem, melhorar um pouquinho mais. Como Avram Avinu influenciou o mundo? Um passo adiante aqui, acompanhem comigo. Como que Avram Avinu, meus queridos, influenciou o mundo? Através de ser Avram Avinu. Se Avram Avinu fosse alguém que fazia idolatria, mas era um pouco diferente, ele nunca ia influenciar ninguém. Ele nunca seria Avram Avinu e ninguém nunca faria nos 4 cantos do mundo, por 6.000 anos da criação, Baruch Atah Hashem, na Amidah Elokei Avraham, o começo de qualquer Amidah, Shaharit, Mincha, Arvit, Musaf, Neilá, qualquer Amidah do ano, 3 vezes por dia, Elokei Avraham, porque se Avram Avinu abrisse mão dos seus valores, ele comesse kasher escondido, ou fizesse o Shabat mais ou menos para agradar os idólatras, ou fizesse um pouco de idolatria e o resto não, escondido, Avram Avinu nunca seria Avram Avinu. O lecho, se abster de coisas ruins por completo, transformou o lechá, ele se revelou. Quando ele se revelou, ele virou a luz para o mundo e virou Avram Avinu. Sabe que uma vez eu estava na casa de alguém, lembrei agora, e havia um outro Yehudi, professor particular, e ele me viu ao entrar na casa, e ele pergunta para mim, Rabino, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei, claro, se eu souber responder, com o maior prazer do mundo, senão eu posso aprender. Ele falou, olha, por que os Yehudim, escutem essa, cheiram as axilas antes de comer? Eu falei, desculpa, mas eu não conheço essa prática. Por que os Yehudim cheiram as axilas antes de comer? Eu não conheço isso. Disse se não era mais jovem, um senhor de talvez um pouco mais velho, era um professor particular, e ele falou, olha, eu tenho muitos alunos judeus, eu também sou judeu, eu não conheço muita coisa, mas eu sou judeu, eu tenho muitos alunos particulares judeus, e eu vejo quando eu vou na casa deles, eles me servem alguma comida, são muito respeitosos comigo, dizendo esse professor de aula particular para mim. E eu vejo que eles abaixam assim, cheiram as axilas e fazem a brachá. Eu logo entendi o que aconteceu. Eles colocam a mão na cabeça para fazer a brachá. E esse professor não conhecedor achou que eles cheiravam as axilas. Mas por que a pessoa fazia isso? Para fazer a brachá com vergonha. Então a pessoa coloca a mão assim, ninguém percebe, a brachá que for. Avram Avinu não fez isso. Avram Avinu não, entre aspas, quote, tirou as axilas. Avram Avinu era orgulhoso de ser Avram Avinu. O lech dele virou lechá. Isso é muito difícil, mas é um trabalho que nem se faz musculação na academia. A gente precisa fazer essa musculação também, de vez em quando pensar, quanto dos meus valores eu abro mão para agradar pessoas que talvez, será que eu preciso agradar eles? Eu preciso ser gentil e educado com todo mundo. Mas quanto é que eu preciso abrir do valor, mão de alguns valores importantes para agradar, talvez, pessoas que moram em outros lugares, para ter mais um like, para ser mais popular, para ficar mais in com todo mundo. Só assim a pessoa consegue desenvolver o potencial máximo. E quando uma pessoa, ele é ele mesmo, essa pessoa é outra pessoa, ele vira um farol mesmo. Eu queria contar para vocês uma história. Em Israel, a história se passa, e estava mais ou menos 43 graus Celsius. Quem já foi para Israel no verão sabe que muitas vezes é muito quente. Muito mais do que a praia de Copacabana. De repente, o governo até anunciou naquele momento, olha, para a população, cuidado para se hidratarem bastante, porque o clima está muito quente, a tal ponto de oferecer perigo de vida para quem não se hidratar. Havia um Magid em Jerusalém, essa história se passa na década de 20, mais ou menos, 1920, chamado Rav Nota Weiss. Ele era um Magid de Jerusalém. Ia de sinagoga em sinagoga dando drashot, que era algo comum na época do antigamente.
Um dos shurim semanais que ele dava era em Sharei Chesed, bairro em Israel, e ele entrava no Beit HaKnesset e o Beit HaKnesset estava sempre cheio. Era um orador maravilhoso, gostoso de escutar, criativo. Naquele dia que era um calor, 43 graus, ele chega no Beit HaKnesset, ele não vê absolutamente ninguém na sinagoga. Ele pensa consigo mesmo, vou dar darshá para quem? Mas ele era um darshan. Ele falou, eu preparei, e eu tenho o costume de toda semana, fixa, tal dia, tal horário, dar o meu shiur aqui. Por uma vez que ninguém veio porque está muito calor, eu não vou parar esse costume. Levou ele no púlpito, começou a bater o horário em ponto, ele começou o shiur. E começou a falar com a mesma empolgação, com a mesma vibração, com a mesma energia. Terminou no horário que sempre estava programado. Começou e terminou naquele horário. Ele desce, falou literalmente para as paredes daquela vez. Ele desce do púlpito, indo embora do Beit HaKnesset, falou, eu fiz a minha parte. E, de repente, ele escuta uma voz do Ezrat Nashim, o lugar das mulheres, lá no segundo andar. Ele escuta uma voz falando o seguinte, Rabino, em hebraico, Rav, ani aset tshuvah, ani aset tshuvah. Essa pessoa falou, eu prometo, eu vou fazer tshuvah. Rav Nota Wise nem sabia que tinha alguém no segundo andar, no lugar das mulheres. E essa pessoa desce, fala para ele, Rav, eu prometo que eu vou fazer tshuvah. Rav Nota Wise falou, como assim? Eu nem sabia que você estava aqui. Rav, eu também não sabia que eu ia vir para cá e nem sabia que ia ter um shiur. Eu não vim pelo shiur. Eu vim porque com 43 graus eu não aguentava mais ficar na rua. Eu precisava me abrigar num lugar que tem ar-condicionado. Então eu, como um bom Yehudi, entrei na sinagoga e fui no Ezrat Nashim para não incomodar ninguém, me aproveitar um pouco do ar-condicionado. Mas o seu shiur deixou uma marca. E eu prometo fazer tshuvah. Quando a pessoa decide ser ele mesmo, quando a pessoa não tem vergonha de ser quem ele é de verdade, quando o Yehudi deixa brilhar o diamante que tem dentro dele, quando ele é lech, ele sai de coisas e valores que ele sabe que é errado, brilha o lechá. E aí mesmo uma pessoa no Ezrat Nashim, que nem sabia que estava lá, ele é impactado com isso. Tem um trecho que aparece no começo de Shacharit. Quando eu falo no começo de Shacharit, é uma parte bem no começo, que a gente chama de Korbanot, mas é parte full da Tfilah. Logo antes do primeiro Kriyat Shema de Korbanot, mais uma vez em Shacharit, nós costumamos a dizer, está no Sidur, a gente tem que falar, o motar Adam mina behemah ain. O motar, o que existe a mais, o acessório que existe a mais no Adam, no ser humano, mina behemah, do que qualquer animal, qual que é? Ain. Aleph, Yud, Nun. O motar, o que tem a mais, Adam, ser humano, homem e mulher, qualquer ser humano. Mina behemah, do que qualquer animal. O que a gente tem a mais do que os animais? Ain. O que é Ain? O Rosh Yeshiva de Baltimore uma vez falou o seguinte, o que o homem tem a mais do que o animal? Está escrito aqui. Olhem que bárbara essa passagem em Korbanot, queridos. Talvez, não sei se essa é a tradução literal, mas olhem que bárbaro. Ain é uma das palavras mais importantes que a pessoa precisa ter no vocabulário dele. Repito, uma das palavras mais importantes que nós precisamos ter no nosso vocabulário. Qual que é? Ain. Não. O motar Adam mina behemah. O que o ser humano tem a mais do que qualquer animal? Não é a sabedoria. Porque tem muitos animais muito mais sábios do que muitos seres humanos por aí. A diferença é que nós, somente nós, podemos falar Ain, Ein. Em hebraico, Lo. Em português, não. Em inglês, no. Em qualquer idioma. Saber falar não. Não dá para falar sim para todo mundo. Uma das palavras mais importantes, que é o que separate the men from the boys, e que é o divisor de águas, será que eu sei falar não? Óbvio que não é não para todo mundo. Avraham Avinu teve que falar não para todo mundo, um teste gigante. Baruch Hashem, a gente não precisa disso. A gente pode viver em comunidade, a gente precisa da comunidade.
Mas que parte da comunidade? Que comunidade? Que grupo? A diferença entre nós e o animal é saber falar não. O homem, o ser humano que não sabe falar não, a conclusão ela é óbvia. Sabem que eu adoro aprender. Eu estava escutando um psicólogo, Yehudi, Dr. Pelcovitz, pessoa muito conhecida nos Estados Unidos, estudioso da psicologia, um Yehudi Shomer Torah Mitzvot. Ele estava dando uma palestra sobre os impactos que existem da internet via parte moral. Óbvio que a internet tem coisas maravilhosas, em nenhum momento, mas tem coisas também do outro lado. O impacto que a imoralidade, a parte imoral da internet, faz no casamento, na sociedade, nas pessoas. E ele contou que ele sempre gosta de trazer no começo da palestra dele uma pesquisa do que era antes para o que era agora, para que a gente possa ver a diferença e o impacto. Muitas coisas dá para fazer isso. Referente à imoralidade, eu repito as palavras dele, cientificamente nós não temos pesquisas de como era para como é. Isso mesmo. Mas por quê? Porque tudo tem pesquisa nos Estados Unidos e aqui não tem. Porque para ter uma pesquisa de como era para como é, nós temos que ter o antes e o depois. A gente tem que fazer uma pesquisa agora de um grupo que não tem acesso à imoralidade para outro grupo que sim tem acesso e ver o comportamento de um versus o comportamento do outro e analisar isso. Isso cria uma pesquisa e nos dá dados. Nós temos um grupo, mas não temos o outro. Assim, os órgãos que fazem as pesquisas não podem comparar um grupo com o outro, porque cientificamente falando, esses grupos não encontraram um grupo de pessoas que não tiveram contato com imoralidade na internet para poder ver a diferença. Uau! Quantas pessoas conseguem falar não? Pessoal, que dado power! Quantos são gigantes que conseguem falar não para um teste desse? Eu queria ler para vocês uma carta de uma menina, que não tem nome nem endereço, obviamente, por razões óbvias, para exemplificar, verídica, para exemplificar para a gente o conceito de hoje à noite, o conceito de Avram Avinu, o conceito de saber falar não, que é a palavra mais importante talvez no nosso vocabulário. Óbvio que a gente quando fala não quer dizer que todo mundo que pediu um favor para a gente, ou um filho, ou uma filha, um esposo, um marido vai falar não sempre. Óbvio, a gente está falando cada um consigo mesmo, análise de valores quando a gente se comporta com os outros. A carta que essa moça escreveu é exatamente a seguinte, verídica. Essa moça escreve o seguinte: quando terminei o terceiro colegial, uma moça Yehudiá de boa família religiosa. Quando terminei o terceiro colegial, eu fui estudar num seminário. Seminário é como se fosse um yeshiva, só que para meninas. E eu fui nesse seminário, um seminário fora do país, em outro país, da onde ela morava, que não vem ao caso agora porque é completamente indiferente. É um seminário muito chique, muito nobre, muito famoso. Mas diz ela que não era o que eu queria. E não era o que combinava comigo. Mas é o que faria a minha família ficar mais digna, meus pais mais famosos na comunidade, na sociedade, então eu fui. Eu volto depois de ter estudado alguns anos no seminário para minha casa e eu estou pronta para casar. Já estou na idade de casar, dizendo essa menina. Tudo isso escrevendo para alguma pessoa que não veio ao caso agora. E eu estou pronta para casar e meus pais me oferecem um menino top, um menino magnífico, um show, um brilhante de menino. Mas óbvio que no olhar deles. Era alguém renomado, era alguém de uma família chique, era alguém muito importante. Não combinava muito comigo. Não era uma pessoa ruim, mas não era o que eu procurava. Mas os meus pais iam ficar muito destacados na sociedade com isso. Não era o que ia brotar o meu lechá, como a gente mencionou sobre Avram Avinu, adaptando.
Continua a carta. A gente ficou noivo, casou, só que no casamento, já que era uma pessoa chique, e o costume era que a noiva, a família da noiva fazia o casamento, então a gente tinha que se adequar ao nível do noivo. Então minha família fez algo muito caro, muito chique, muito exorbitante, muito deslumbrante, festa, buffet, flores, filme, foto, tudo do mais chique e do mais caro. Só que minha família, escrevendo essa menina já casada, não tinha esse dinheiro. Eles colocaram o que tinham e o que não tinham pegaram emprestado. E eu tive que participar com algumas economias que eu tive feito durante a minha adolescência. Resumindo, termina ela dizendo o seguinte: eu estudei onde eu não queria. Eu casei com uma pessoa bárbara, mas não era quem eu queria. Eu fiz a festa linda, chique, mais cara do que nós podíamos, mas não era o que eu queria, não era o que nós precisávamos. Hoje eu moro em tal cidade e não era o que eu queria. E ela termina com umas palavras que são de reflexão. Tudo isso para impressionar as pessoas que estavam ao nosso redor. E hoje, pessoal, escutem essas palavras que ela termina a carta. Nenhuma dessas pessoas faz diferença nenhuma para a minha vida. Porque eu moro em outro lugar e meu meio é outro. Eu trabalhei, gastei, casei, estou morando, nada do que eu quero para impressionar os outros. E os outros estão lá, eu estou aqui, ou seja, vivi em função dos outros, mas os outros não estão mais aqui. Tem um monte de likes, mas o meu like pessoal dos meus valores eu perdi. Desapareceu o meu lechá, porque eu não tive ler. Eu fui fazer o que é bom para a sociedade, para ficar renomado, para falarem de mim no Insta, para falarem de mim na sinagoga, para falarem de mim no trabalho, no prédio. É isso mesmo. Eu abri mão de ser o Avraham Avinu que está dentro de cada um de nós. É isso mesmo. O mundo decidiu. Kadosh Baruch Hu decidiu, quando criou a gente, que o mundo não consegue viver sem a gente. Mas é cada um de nós do jeito que nós somos, e não do jeito que os outros querem que a gente seja, para agradar eles, quando não condiz com os nossos valores. E meus queridos, todo ler, sair, é um esforço e não é fácil. Traz um lechá, brotar o nosso eu. E quando a pessoa não tem vergonha, ele é o eu dele, mesmo que é difícil, ele pede para Hashem, Hashem ajuda. Eu vou terminar com vocês com um pequeno episódio. Não é famoso. Por que não é famoso? Porque não apareceu em nenhum livro, em nenhum jornal, em nenhum filminho de WhatsApp. Então, da onde que eu sei ele? Porque a pessoa com a qual aconteceu esse episódio me ligou para contar. Eu conheço a pessoa. A história se passou faz 3 dias atrás. Essa pessoa me liga, um jovem, 24 anos de idade, terminou a faculdade faz alguns anos, está trabalhando, está no escritório dele, pessoa pouco conhecedora de Torá, mas quer sempre aprender, crescendo, isso que Hashem quer da gente. E essa pessoa fala: Rabino, desde um tal momento na minha vida, eu decidi que eu vou começar a colocar tefilim, coisa que eu não fazia antes. E um dos dias, 3 dias atrás, eu estava no meu escritório, eu tinha uma reunião com o gerente da empresa, o diretor, estava fazendo uma reunião muito importante. E eu olhei para o relógio e eu lembrei de uma coisa. Eu ainda não havia colocado o tefilim. Não havia colocado o tefilim. Estava no prédio, aqui em São Paulo, um lugar nobre, fazendo a reunião. Aí eu falei, eu vou sair para colocar o tefilim? Eu não tenho essa força. Mas não colocar o tefilim, minha consciência vai pesar muito. Eu não consigo abrir mão desse valor. O que se faz nesse momento? Eu perguntei para ele, o que você fez? Estava ansioso para escutar a continuação da história. Ele falou, Rabino, sabe o que eu fiz? Eu
fechei o olho, assim, coloquei a mão na cabeça, fechei o olho, alguns segundos e falei para Hashem, me ajuda a resolver essa. E o que aconteceu? Eu perguntei para ele. Pessoal, olhem só o que é um Yehudi quando ele não quer abrir mão dos seus valores. Falou, Rav, você não vai acreditar. Eu falei, claro que vou, se você me contar eu vou. Ele falou, Rav, é verdade. Na hora que eu falei isso, passou 1 minuto e acabou a luz do prédio. É um bairro nobre em São Paulo que a luz não acaba. Eu nunca vi isso, eu não acreditei. E eu perguntei para ele, o que aconteceu? A reunião foi cancelada por pouquíssimo tempo. Vamos esperar voltar a luz, fiquem perto, cada um sai dar uma voltinha aqui na frente, logo que voltar a luz a gente retoma. Eu perguntei, o que você fez? Ele falou, o que eu fiz? Fui correndo para minha sala, peguei meu tefilim, dei um beijo, coloquei ele antes do pôr do sol, fiz o Shema, tirei o tefilim e eu escuto me chamando. Quando a luz acendeu de volta, a reunião se retomou. Quando a gente quer de verdade não abrir mão dos nossos valores, a gente pede para Kadosh Baruch Hu, o Lechá, o nosso eu, brilha. Que Bezrat Hashem, a gente possa saber medir o nosso eu versus estar in com as pessoas, que a gente possa estar in, claro, com pessoas boas, com grupos magníficos. E às vezes, quando fizer parte de grupos não bons, a pessoa, respeitosamente, saber falar a palavra mais não que existe no vocabulário, que é o que nos difere dos demais animais. O motar adam min abema, o que? Ain. Saber falar não. Semana maravilhosa para cada um de nós.